Olá, minhas saudações em Cristo Jesus para todos. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado nesse estudo bíblico. O estudo de hoje, dia 31, ele vai falar, o tema dele hoje, o tema desse estudo de hoje, eventos bíblicos comemorados erroneamente pelo mundo. Vamos falar de Paixão de Cristo, até do Natal nós vamos falar. Só que esse estudo, ele é muito profundo e emana de muito tempo. Então eu procurei fazer um resumo. E aqueles que tiverem dúvidas, pode ligar para mim no Zap, pedir informações através do Zap, que eu vou procurar para não tomar muito tempo de vocês. Mas eu procurei fazer um resumo bem recheado. Em alguns momentos eu não vou nem ler as referências bíblicas para a gente ganhar tempo, mas eu vou citá-las de maneira clara para que vocês em casa, né, peguem a Bíblia e acompanhem. Ok? E aquele que não é inscrito ainda, procura se inscrever, muito bom. Divulgar esse trabalho, não peça a bênção só para ti, para si, mas distribua essa bênção para os outros. Portanto, vamos orar. Independente do seu credo religioso, não estou aqui para falar de religião, estamos aqui para falar da palavra do Deus Altíssimo, do único Deus que vive. Estou falando de um Deus de barro, de um Deus de metal, de Deus na sua essência mesmo, na sua condição de homem. Portanto, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nesta hora, gratos a Ti, ó Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade, mais uma, que o Senhor nos concede, de ver a luz de mais um dia e podermos desfrutar do estudo da Sua palavra para que nós nos aproximemos ainda mais do Seu projeto que o Senhor tem para com a vida humana, principalmente com a instituição família. Foi a primeira instituição que o Senhor colocou nesta terra para que o homem tivesse uma vida adequada aos seus preceitos. Por isso te louvamos, meu Pai, nesta hora. Pedimos a Ti que o Senhor visite cada lar representado nesse momento, aqueles que estão acompanhando, aqueles que ainda irão acompanhar. Enfim, um dia Jesus falou, o Pai, em oração, da registrada de João 17:20, e ele diz na sua oração: Pai, eu não rogo só por esses, mas por aqueles que pela Sua palavra hão de crer em mim. Então, da mesma forma, eu faço das palavras do Senhor as minhas. Peço que o Senhor abençoe não só esses que estão acompanhando, mas aqueles que ainda irão acompanhar. Eu me sinto muito orgulhoso de ter um Deus que deu seu único filho para sofrer em meu lugar, e esse filho orou por mim antes de eu nascer. Eu sinto muito orgulhoso. Antes de eu nascer, Jesus já tinha orado por mim, por você, querido. Talvez você não soubesse disso. Em Efésios capítulo 1:3 está escrito que você já foi abençoado. Ou seja, você está pensando que você vai ser abençoado, você já foi abençoado. Só falta você tomar posse. Amém? Então vamos começar. Paixão de Cristo. Sexta-feira da Paixão. Segundo os desígnios do homem, esse dia se dá, sexta-feira da Paixão se dá 45 dias após o Carnaval. 45 dias após o Carnaval. E a Páscoa, logo em seguida, 2 dias depois do domingo, ou seja, 47 dias após o Carnaval,
é a Páscoa. Então, assim o mundo comemora. Sexta-feira, Paixão de Cristo, né? Sexta-feira da Paixão, como dizem, como chamam. 48 horas depois, assim, do domingo, comemora a Páscoa. Assim o mundo comemora. E Natal, sempre dia 25 de dezembro. Depois vem Corpus Christi, né? O que significa Corpus Christi? Vamos lá. Alguns dizem que significa a ascensão de Cristo. Outros dizem ser a peregrinação de Cristo pelo Evangelho, né? Alguns outros afirmam ser a última ceia. Seria isso mesmo? Vamos ver. Vamos ver a realidade bíblica. A Bíblia. Costumo chamar isso aqui de instrumento de fé, prática e conduta. Aqui eu adquiro a fé através do estudo, aqui eu pratico a minha fé e aqui eu me conduzo de acordo com os ensinamentos que eu adquiri aqui. Por isso eu chamo a Bíblia de instrumento de fé, prática e conduta. Bom, o primeiro item da Paixão de Cristo, cada ano é uma data, porque o carnaval não tem data certa. Então, a Paixão de Cristo depende do carnaval, né? Em 2013, eu preparei esse estudo aqui em 2013, que vai servir como base para a nossa orientação. 2013, o carnaval foi no dia 29 de março. O carnaval em 2013 foi dia 29 de março. A Bíblia diz ser diferente. No dia 29 de março, dia 29 de março foi carnaval. Então 45 dias depois fizeram a Sexta-feira da Paixão e depois a Páscoa. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. O homem determinou, no ano de 2013, cada ano muda, né? Então o homem determinou ali, o carnaval dia 22 de março. Então, obviamente, 45 dias depois, tivemos a Sexta-feira da Paixão e a Páscoa. Mas vamos ver o que diz a Escritura do Senhor Jesus. Levíticos capítulo 23, versículo 4 em diante. Você pode abrir sua Bíblia e deixar aí aberta em Levíticos, e pode deixar marcado também Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Então diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. No mês primeiro, aos 14 dias do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, no nosso calendário, o primeiro mês do ano é janeiro. Então, no dia 14 de janeiro, é a Páscoa do Senhor, que caiu numa sexta-feira, dia que o Senhor Jesus foi crucificado, foi numa sexta-feira, aproximadamente às 15 horas. Versículo 6. E aos 15 dias deste mês, janeiro, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmo. No primeiro dia tereis santa convocação.
nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E falou o Senhor a Moisés dizendo, aí vai falar das primícias, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia seguinte, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o 1/4 de um vinho. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, depois, ventilador, depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então oferecerei nova oferta de manjares ao Senhor. Então, o que acontece? Páscoa significa ou simboliza a morte expiatória de Jesus Cristo por nossos pecados. Portanto, se a Páscoa é a morte de Cristo por nossos pecados, e ele faleceu, e ele foi crucificado, ele morreu numa sexta-feira, então a Páscoa já não é dia de domingo. Ele morreu sexta-feira. Portanto, a Páscoa não é o domingo escolhido pelo homem, mas determinado por Deus aos 14 de janeiro de cada ano, como cita aqui Levítico 23, versículos 4 e 5. Então, já está havendo uma controvérsia aí. O homem determina uma data, e essa data é variável, de acordo com o dia que caiu o carnaval. Só que Deus, muito antes do homem, determinou que é dia 14 de janeiro, que foi o dia que Jesus morreu. É isso. Então, o segundo item, o segundo item, fala de Páscoa. Ao falar do primeiro item, Páscoa de Cristo, já estamos respondendo o segundo item. Páscoa não é domingo, e sim sexta-feira. Então, ao invés da Páscoa ser no domingo, ela então é na sexta-feira. Então, mas por que então existe o domingo nessa história? Vamos dizer, domingo simboliza a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, no domingo, aí sim, havia a festa da primícia. Portanto, se estão comemorando o Corpus Christi pela Eucaristia, estão errados. Eucaristia significa preço acima do valor real. Eucaristia significa preço acima do valor real. E este preço Jesus pagou no 14 de janeiro, às 15 horas aproximadamente. Esse preço acima do valor real, Jesus pagou
aos 14 dias de janeiro. E no dia 16, ou seja, morreu na sexta, que é a Páscoa, e ressuscitou no domingo, 16 de janeiro, que foi a festa da primícia, que Jesus é a nossa primícia dada pelo Senhor. Está dando para entender até aí? Depois eu faço um resumo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, para a gente ganhar tempo. Então, sexta-feira Jesus morreu, ponto. Páscoa. Tá aqui. No mês 1º às 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aqui. No domingo, Jesus ressuscitou, festa da primícia. Aí. Falou aos filhos de Israel, dizendo: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Um molho. Primícia. O primeiro molho que ele pegou. Traga ao sacerdote para oferecer ao Senhor. Então, sábado, sexta-feira morreu, Páscoa, morte expiatória de Cristo por nossos pecados. Sábado, festa dos asmos. Então, sábado, Jesus morreu na sexta, sábado, luto. Sábado, luto. Então foi como um luto. Ele determinou que aos 15 dias deste mês, no dia seguinte, no sábado, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Então ele determina o luto, comendo pão asmos durante 7 dias. Então o pão asmo é o pão feito sem azeite. Azeite. O pão asmo leva azeite, mas nesse caso aqui, o pão da apropriação seria sem azeite. Pão asmo. Portanto, Corpus Christi de hoje e outros tantos não tem respaldo bíblico e nem pode depender de carnaval. Não tem respaldo bíblico e nem pode depender de carnaval para dar datas a eventos santos. Não tem como. A Bíblia em si já determina suas datas. Levítico 23:4. Está determinado. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei, no seu tempo determinado. Então ele determinou a Páscoa, sexta-feira, pós-expiatória de Cristo Jesus. Determinou no dia 15, Jesus morreu no dia 14, no dia 15, o luto, 7 dias, comendo pão asmo, e depois as primícias, que foi o dia seguinte, domingo, que Jesus, seguinte ao luto, seguinte ao sábado, Jesus ressuscita. Então a festa da primícia. Então, Corpus Christi não tem nada a ver com o que nós estamos, que a Bíblia está mostrando. É bom que nós entendamos uma coisa, que existe alguns eventos, algumas coisas que a Igreja Católica Apostólica Romana, eu vou abrir um parênteses aqui até para falar disso. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana? Porque é uma igreja que até os dias de hoje segue os ensinamentos dos apóstolos do antigo Império Romano, que até adora imagens. E a Igreja Apostólica Cristã é a igreja que segue os ensinamentos dos apóstolos de Cristo. Estes aprenderam com Jesus e repassou para nós esses ensinamentos. Por isso o termo apostólico cristão ou termo apostólico romano. Então nós vemos que são duas igrejas que têm suas doutrinas opostas, diferentes. Uma segue exatamente a Bíblia, não se curva para imagens, tem escultura, só cultua o único Deus vivo que responde, e a outra se curva para imagens de Jorge, de Pedro, de Tadeu, de Antônio, enfim.
e ainda canoniza, né? Não sei se é o termo é esse, não estou lembrando, fugiu agora. E ainda canoniza santos, Santa Fulana, a freira vai ser canonizada, vai ser santa e por aí vai. Santo, a palavra santo quer dizer separado. Então, aqueles que se separam para a obra de Jesus Cristo, prega e vivencia o Evangelho de Jesus Cristo, esses são santos. O mundo não considera a gente santo. Ao contrário. Mas para o nosso Deus, nós somos santos. Então, a Igreja Católica, ela, nos anos 300 após a vida de Jesus, por estar perdendo muitos crentes, né, muitos filiados, eles começaram a inventar missa de sétimo dia, para tirar a alma da pessoa do purgatório, missa de 30 dias, missa de um ano. Mas eu devo lhes dizer que isso não tem respaldo bíblico, isso não quer dizer nada. O homem só pode ser salvo enquanto ele é vivo. Se crê e for batizado, será salvo. Se não crê, será condenado. Marcos capítulo 16, 17. Então Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, enquanto eu estou vivo, eu escolho, faço uso do livre-arbítrio que o Senhor me deu e escolho com quem eu quero viver na eternidade. Se com Jesus ou se com o diabo, no inferno. Se com Jesus, eu tenho regras que vão me conduzir até a vida eterna com Jesus. Eu tenho que cumprir as suas escrituras, os seus estatutos. Mas, se eu fizer uso do meu livre-arbítrio, quiser viver uma vida dissoluta à vontade, eu tenho que saber que as consequências, no final, se eu morrer sem Jesus, eu vou para o inferno. Não tem negócio de missa. Missa não vai resolver o problema de ninguém. O que resolve são as nossas atitudes enquanto vivos. Então, queridos, o que acontece? Estão comemorando o Corpus Christi pela Eucaristia. Estão errados. Eucaristia significa acima do preço real. E Jesus já pagou esse preço. Né? Então está tudo errado. A festa da primícia foi justamente porque Jesus ressuscitou no domingo. Sexta-feira Jesus morreu. Né? E sábado ele ressuscitou. E domingo, sábado foi o luto e domingo ele ressuscitou. Portanto, o Corpus de hoje e outros tantos não tem respaldo. Falamos de paixão de Cristo, falamos de Corpus Christi. Agora vamos falar de Natal. Todo mundo, o mundo inteiro comemora o Natal como dia 25 de dezembro. Tudo bem, porque biblicamente falando não existe a data real que Jesus nasceu. No nosso calendário diz que foi em junho, mas diz que ele foi concebido em junho. Se ele foi concebido em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então teria que ter nascido em março, se fôssemos seguir o dia da sua concepção. Seria março. Então eu vou no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu, né? Então eu vou no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26.
assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Ou seja, não tenho relação sexual com nenhum homem. Ela quis dizer. Então ele vai responder: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Senhor, que também o Santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Viu aí? Então, Maria ficou no primeiro momento preocupada. No primeiro momento ficou preocupada, porque ela era noiva de José. Imagine, aparecer grávida de uma hora para outra. Claro que José, como qualquer outro homem, ela seria automaticamente condenada. Mas claro que Deus já tinha preparado José, como a preparou, não tirou sua virgindade, embora alguns a tenham como Santa Maria, Virgem Maria. Ela não é. Ela não morreu virgem. Ela só foi virgem para conceber o Filho de Deus. Então o Senhor a fez ter Jesus sem tirar sua virgindade. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Depois ela teve outros filhos. Se ela teve outros filhos, ela não era mais virgem. Amém? Concorda comigo ou você concorda? Então ela não era mais virgem. Alguns nem insistem em dizer Virgem Maria, ela não é mais virgem. Nem é mãe de Deus. Ela só foi usada para que Jesus nascesse como homem natural, para passar pelo que nós passamos e vencer o mundo como homem natural, no caso como homem espiritual que se tornou depois, porque assim aprove ao Senhor. Bom, então, depois de nós lermos esse versículo, nós também, depois de ler o Lucas 21, nós vemos que 25 de dezembro, além de ter sido concebido em junho, há 6 meses até dezembro. E há também um fato de, em Jerusalém, no nosso mês de dezembro, aqui, que é verão, lá em Israel é inverno. Então esse é um outro ponto
que desmente a hipótese de Jesus ter nascido em dezembro. Jesus nasceu em Israel numa época de verão. E aqui dezembro, né, é inverno. Lá era inverno, aqui é verão, lá é inverno. E na época de dezembro, ao contrário daqui, quando Jesus nasceu, que era verão, os pastores levavam suas ovelhas para pernoitarem por lá, que era verão. Perdão. Era inverno. Dezembro. Aqui verão, lá inverno. Então, se lá fosse inverno, né, sendo mês de dezembro, aqui verão, se fosse igual aqui, não teria pastagem, né? Então os pastores, no inverno não havia pastagem por lá. Então, não podia nascer no inverno. Como veio em Mateus, vamos conferir Mateus capítulo 1, para reforçar a nossa tese. Que é bom que a Bíblia ela vai nos ensinando o caminho pelo qual nós devemos descobrir onde está a nossa dúvida. Mateus 1, 21. Vou ler até o 23. Dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse profeta que a Bíblia se refere aqui é o profeta Isaías, né? Profeta Isaías, versículo 7, 14, você vai ver o profeta falando sobre o nascimento de Jesus. E se você quer saber, isso aconteceu 750 anos aproximadamente antes de Jesus vir nascer. 750 anos. As pessoas têm mania de falar: a Bíblia foi escrita pelo homem. Sim, claro. Claro. O homem, instrumento de Deus, escreve as coisas de Deus. O homem, instrumento do diabo, escreve as coisas do diabo, do inferno. Revista pornô e por aí vai. Tudo que é de coisa ruim é o diabo que escreve através da mão do homem que o serve. O homem que não tem Jesus, o homem que anda nas trevas. Mas o homem, como o profeta messiânico, Isaías, foi usado para falar sobre a vinda de Jesus. Você abriu o capítulo 53, você vai ver. Provável que daqui a pouco a gente passa por lá. Então o que acontece? Jesus nasceu 750 anos depois da profecia de Isaías. Como é que ele ia adivinhar tudo que está acontecendo hoje? Você pode pegar a Bíblia, na parte de Isaías, você vai ver tudo que está acontecendo hoje, está lá na Bíblia, 750 anos antes. E ele morreu com 120 anos, ou seja, 630 anos após a sua morte, né, Jesus nasceu. E tudo está se cumprindo, tal como está profetizado. Até hoje, os homens ignoram Jesus. Então você pode ver Isaías capítulo 7, 14, e pode ver o capítulo 9, versículo 6. Você pode ver Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, e eu vou ler para você. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Vamos lá. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Ó, que eu falei. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais,
porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, no mesmo instante, de vez em quando eu me perco aqui, me perdoe que eu não tenho habilidade com esse negócio, já falei para vocês. E no mesmo instante, tem um ventilador abençoado aqui que de vez em quando me atrapalha um pouquinho, mas vocês têm paciência comigo aí, tenho certeza. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então Deus envia o anjo e dá as boas novas para os pastores, dizendo que Jesus veio para nos salvar. Portanto, não há como Jesus ter nascido dia 25 de dezembro. Senão os pastores não levariam, porque não havia pastagem, se fosse dezembro. Mas que bom, ainda bem que pelo menos nessa data todos se reúnem, em torno de Jesus, pelo menos todos, espíritas, kardecistas, macumbeiro, crente, todo mundo, tudo quanto é raça. Graças a Deus, ainda bem, pelo menos num dia, pelo menos um dia dos 365 dias que há no calendário, pelo menos um dia, todos se curvam ao Deus Supremo, o seu Jesus. Ainda sobre Corpus Christi, há os que dizem que se refere à última Santa Ceia. Será? Vamos ver isso em Marcos capítulo 14. Aqui pertinho. Marcos capítulo 14, versículo 12. E diz assim: a última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia dos pães asmos, olha aí os pães asmos. Quando foi os pães asmos, lembram? Primeiro dia dos pães asmos, lembra? Era o luto. Jesus morreu no dia 14, no dia 15 o Senhor determinou o pão asmo, o luto. De 7 dias o pão asmo. Lembra do versículo? Nós lemos? Levítico 23, versículo... Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Versículo 6, e aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmo. Então, versículo 6. Versículo 23, Levítico 23, versículo 6. Então, vamos lá. Repetindo. Versículo 12. Marcos, capítulo 14, versículo 12 em diante. Até o 15. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem
que leva um cântaro d'água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. Então, onde vamos comer a Páscoa? Ou seja, aquela Páscoa, né, era um animal sacrificado, simbolizando Jesus que seria morto. Em pleno luto, né, é determinado isso. Então ali seria a última Páscoa, seria o último animal, porque a partir dali Jesus então ia passar pelo que passou. Aqueles escárnios que nós já conhecemos, aqueles maus tratos, né? Enfim, todo mundo já sabe. Então, o que acontece? Para encerrar, vejamos que o Senhor fala de imagens e procissão. Êxodo capítulo 20. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 7. Diz assim: mandamento de Deus, ouçam bem. A Bíblia Católica tem tudo isso que nós temos aqui. Tudo que nós temos aqui, ali tem. A diferença é que lá contém outros livros, acho que não são livros santos, são livros apócrifos, né? Mas tudo que nós temos aqui tem lá. Então vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Caramba, lembrou de algo aí? Lembrou que às vezes, pelo curso da vida, pela sequência de situações, a gente... pelo amor de Deus, ô fulano, pelo amor de Deus. Não vou querer isso não. Já viu? Se a gente não vigia, a gente fala toda hora isso. Porque o mundo, né? O mundo banalizou um nome tão forte e poderoso, cujo inferno, só em falar em Deus, o inferno estremece. O inferno estremece só em falar em Deus. Quando fala em Jesus, o sangue de Jesus, então o inferno fica desesperado. Se você falar, para isso o Senhor nos deu o poder. Eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, 19. E o Senhor, Ele nos concede esse privilégio de expulsar demônio. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão nos enfermos e os curarão. Poder de Deus para o homem, né? Então quando você expulsa o demônio, em nome de Jesus, o demônio, se você for uma pessoa que é fiel a Deus, o demônio não quer nem chegar perto, não quer nem de ouvir falar o seu nome, né? Porque sabe que você tem uma intimidade muito íntima com... Perdão, desculpa o cacófago, né? Você tem uma intimidade muito profunda com Deus, né? Muito profunda.
Quando o crente é meio relapso, ou totalmente relapso, o diabo não está nem aí para ele. Agora, quando o crente é muito íntimo de Deus, quando o crente começa a falar, Deus, opa, essa voz eu conheço, essa voz é conhecida. O crente ora tanto, tem tanta intimidade com Deus, fala tanto com Deus, que quando o crente abre a boca, opa, essa voz eu conheço. Então o diabo sabe disso. O diabo não quer nem saber de um crente desse perto dele, não quer nem ouvir falar o nome desse crente. Então o nome de Deus é tão poderoso que o diabo estremece. E nós, enquanto seres humanos, que deveríamos reverenciar, banalizamos, falamos de Deus aleatoriamente. Mas sempre é bom e sempre dá tempo da gente se corrigir. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então você que vive falando Deus aleatoriamente, e às vezes até em circunstâncias totalmente escusa, vigie a partir daí, tá bom? Vigia. Então, nós vimos aqui que os mandamentos do Senhor determinam-nos que não estejamos nos encurvando para imagens. Deus vai usar o profeta Isaías, no capítulo 42, e olha o que ele vai falar. Capítulo 42, versículo 17. Não, 14 ao 17. Olha o que o Senhor vai falar. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. E tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Faloei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles. E as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei. E nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Então, se vê aí. O capítulo 44, a partir do versículo 10 ao 19, diz assim: quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos. Por isso que o mundo está confundido assim, por isso que o mundo está desse jeito. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajuntam-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o martelo e trabalha nas brasas e o forma com o martelo e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, aplana com cepilho e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão.
também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade queima no fogo, com a outra metade come carne. Assa e farta-te. E também se aquenta. E diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo, então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e ora-lhe. E diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabe, nem entende, porque se lhe untaram os olhos, para que não veja, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles... Bom, até aqui tá bom. Até aqui tá bom. Bom, 45. Isaías 45, versículo 20. As procissões que a Igreja Católica Apostólica Romana faz. Diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca palavra de justiça, e não tornará atrás. E não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Então, todo joelho e toda língua se dobrará e dirá que só o Senhor é Deus, quer queira, quer não. Então, através da Igreja Católica, eventos bíblicos foram introduzidos no mundo comemorando tudo errado. Tudo errado. Eu vou trazer um resumo, eu anotei aqui alguns resumos. Eu tinha um estudo desse muito mais aprofundado, mas não sei como extraviou-se. Então, eu tenho um resumo aqui, que é o seguinte. Primeiro ponto: Sexta-feira da Paixão não é o homem que determina a data e nem muito menos eventos pagãos, né? Porque antes da existência do homem, o Senhor, nosso Deus, já havia determinado datas e regras. Então nós vimos isso, ou veremos se quiser de novo, em Levítico 23, versículo 4 e 5. É só conferir. Segundo ponto, Páscoa. Da mesma forma do que disse há pouco, porém acrescentando que a Páscoa simboliza a morte expiatória de Jesus Cristo por nossos pecados, já prevista antes. Então, enquanto não chegava esse tempo, matava-se um animal, né, para tirar o pecado do homem. Matava-se um animal, que simbolicamente, e mal comparando, apenas para facilitar o seu entendimento, esse animal era morto, representando a Jesus de maneira simbólica. Você viu lá na última Páscoa que nós vimos agora? Jesus mandou preparar um ambiente, ele já tinha mandado os seus discípulos lá num lugar que já estava preparado. Siga o homem que está com o cântaro d'água, e vai até ele, chega lá e se pergunta aonde é que vai ser, aonde é que nós vamos comer a Páscoa. Ou seja, ia ser morto o último animal que representaria Jesus, porque a partir dali Jesus iria para o Calvário, seria morto, então ali o cordeiro,
que tira o pecado do mundo seria o próprio Jesus. Mas enquanto esse tempo não tinha sido determinado pelo Senhor, matava seu animal, pegava seu animal, o melhor que tinha, não podia ter mancha de nada, nenhum problema, não podia ser aleijado, tinha que ser um animal límpido, totalmente perfeito, como perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque afinal de contas ele estava simbolizando, ele estava representando. Tá? Então, a Páscoa, né, matava-se o cordeiro para isso, representando Jesus simbolicamente, que morreria de maneira expiatória para os nossos pecados. Então, Páscoa, todo mundo já deu para entender, não é domingo, é sexta-feira, porque Páscoa é a morte de Cristo, como foi a última parte, a última ceia, perdão, a última Páscoa. Então, simboliza a morte expiatória de Jesus Cristo para os nossos pecados. Agora, expiatório, o que é isso? O que significa? É alguém que paga algo no lugar de outrem. Alguém que paga algo no lugar de outro. Então, Jesus pagou com a vida e com o seu sangue as nossas dívidas. Eu vou ler Isaías 53, dá tempo rapidinho. Diz assim, a partir do versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Então já deu para ver que Jesus não é esse Jesus que bota no quadro ali cabelos bonitos, longos, olhos verdes, nada disso. Aquilo ali é um impostor. Até porque a região que Jesus nasceu era uma região de pessoas de feição grotesca. Nós temos no nosso país regiões em que pessoas nascem com fisionomia bonita, né, limpinha e tal. Tem algumas regiões, por exemplo, Petrópolis, Santa Catarina, alguns estados, não me convém citar agora. E tem outras regiões, como no Nordeste, pessoas sofridas, que pessoas nascem com uma fisionomia grotesca. E era essa região que Jesus nascia. Então não teria como Jesus também nascer com aqueles cabelos longos, bonitos, olhos verdes. Sim, Jesus tinha cabelos compridos, sim, tinha cabelos longos, porque ele era nazireu, né? Como o nazireu também foi Sansão, o próprio Samuel, o profeta Samuel. Então, mas ele não tinha aquela fisionomia limpinha, bonitinha como está ali. Então, a Bíblia diz aqui para nós que ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha aí. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, nos dias de hoje, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma, aleluia, se puser por expiação do pecado,
verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bem e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Trabalhando a sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Perdão. E ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe dei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Por que ele não diz, levou sobre si o pecado de todos? Porque nem todos o creem. Olha aí, uma profecia de 750 anos de Jesus vir, dizendo que ele seria, era desprezado e mais indigno. Isso aqui foi uma visão que Deus deu a Isaías. Deus deu essa visão a Isaías, por isso que ele diz, ele era desprezado, porque ele estava vendo aquilo na visão que ele recebeu de Deus. Era desprezado e mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado dos trabalhos. Jesus trabalhou. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Até hoje, no século XXI, a gente prega o Evangelho e as pessoas estão nem aí. Desprezam Jesus. Às vezes, tem pessoas que, dia de domingo, por exemplo, é o dia do Senhor. Deixa de ir para a igreja do Senhor porque chegou visita na sua casa. Ah, que pretexto que ele queria ter para ir para a igreja. Às vezes, chega do trabalho cansado, dizendo que está cansado, não pode ir para a igreja. Mas ele orou ao Senhor e pediu aquele trabalho. Por isso que às vezes Deus tira o trabalho do homem. Ele está muito cansado, não tem tempo para Deus. Eu costumo dizer que quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo nessa terra, porque vai para o inferno. Quem não tem tempo para Deus, aleluia, 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 aleluia. Quem não tem tempo para Deus, medite nessa palavra, está perdendo tempo nessa terra. Aleluia. Então Jesus pagou. Você quer saber? Nós lemos aqui, não abriu sua boca. E o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, ele pede que nós tenhamos esse mesmo sentimento que Jesus teve. Veja comigo em Colossenses, capítulo 2. Você vai ver o apóstolo Paulo pedindo que tenhamos, né, o mesmo sentimento que Jesus. Olha aqui que ele diz. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós, ou seja, em nós discípulos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí. Que sendo em forma de Deus, aleluia, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nós temos que ter esse sentimento. Ele se despiu da sua glória, se despiu da sua deidade, se despiu do seu poder, e se fez servo como nós. Como nós não, melhor do que nós, porque nós somos relapsos. Acabei de falar, às vezes a pessoa está cansada, chegou do trabalho, esquece que Deus renova a sua força, aí não vai para a igreja.
Chega alguém na sua casa e eu pretexto para ele ir para a igreja. Leva a pessoa para a igreja, ou então já fica aí que eu estou indo para a igreja. Tu sabe que eu sou crente, tenho compromisso com Deus. Você não pode, não deve, em hipótese alguma, adiar o compromisso que você tem com Deus com ninguém. Ninguém pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Você não está lascado, cara. Em Mateus capítulo 10, 37, o Senhor diz: quem ama mais a pai, ou a mãe, ou a filho, ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Ué, então eu tenho que desprezar meu pai? Negativo. Adore somente ao Senhor e faça cumpra com as suas determinações, e você assim estará amando seu pai e sua mãe. Da mesma forma. Ele tem os meios. Quando a gente está aqui, ó, nós somos conduzidos por ele. A gente não tropeça em lugar nenhum. Como eu disse, a Bíblia, para mim, deverá ser para você também a partir de hoje, se ainda não é um instrumento de fé, prática e conduta. Aqui, através dos meus estudos, aprendendo a palavra de Deus, eu adquiro a fé. Aqui eu aprendo a me conduzir nesse mundo amaldiçoado que está aí cada vez pior. É só eu praticar. Fé, prática e conduta. Eu tenho fé através da Bíblia, pratico a palavra que eu aprendi e me conduzo de acordo com a palavra. Fé, prática e conduta. Amém? Terceiro ponto. Essas simbologias querem nos dizer: sexta-feira, morte de Cristo, sábado é luto, 7 dias, comendo pão asmo, sem azeite, a contar do domingo ao sábado seguinte. Nesse dia, ou seja, no sábado, ninguém trabalha. O quarto ponto, festa das primícias. Nós lemos Levíticos capítulo 23, 10 ao 14. Jesus é a primícia de Deus para nossas vidas. A festa das primícias, ela vislumbra a oferta de Deus para nossas vidas. Esse primeiro molho que nós lemos, ele trazido ao sacerdote, o qual apresenta ao Senhor, simboliza a alegria da ressurreição de Cristo, oferecido em sacrifício por nós, pelos nossos pecados. E daí vão surgir os primeiros crentes da igreja do Senhor Jesus. O que quer dizer Jesus? Jesus quer dizer Salvador. Cristo quer dizer ungido. Ou seja, a palavra Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido. Então, o quinto ponto, vamos falar do Pentecostes. Vamos para Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Eu vou estar lendo. O Senhor, Ele manda que todos se reúnam num só lugar. E aí você vai ver o que vai acontecer. Quando Deus dá uma ordem, cumpra, que coisas da parte dele virão. Então, vamos ler Atos capítulo 2 em diante, até o 36. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, aleluia, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, aleluia, aleluia, rabacandarabasúbia, aleluia, aleluia, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse.
E em Jerusalém estavam habitando os judeus, os varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E foram correndo, aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Aleluia! 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 Partos e medos, aleluias. Elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócio, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto ao Cirene. E forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os termos ouvindo a nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. Aleluia. Uma pausa aqui para eu respirar. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, 14 está escrito: o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual entende bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Termina assim o versículo 16, do 14 ao 16. Esses homens estavam na condição de homem natural. Enquanto você estiver na condição de homem natural, você não vai entender as coisas de Deus. Mas quando você buscar o conhecimento da palavra de Deus e entrar no sobrenatural de Deus, aí você vai entender. E vai entender muita coisa. Respirei. Vamos lá. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Sabe o que é a 3ª hora do dia? Ou 6ª hora? No nosso calendário, o dia seguinte é a partir da meia-noite. No calendário judaico, o dia seguinte é a partir das 6. Então, quando ele diz aqui, sendo a 3ª hora do dia, você vai botar 3, né? Terceira, tem que ser 3, né? Terceira é 3. 3 mais 6, que é as 6 horas da manhã. Então vai dar 9 horas. Então no nosso calendário, é a partir de meia-noite, lá é a partir de 6. Então quando ele diz a 3ª hora, você vai somar o 3 com os 6. Então vai dar 9. A hora que Jesus foi crucificado, aproximadamente a 9ª hora. Aí você vai somar 9 com 6, vai dar 15. Deu para entender? Então eu vou repetir: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos, ou seja, os vossos jovens, terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia. E profetizarão. E farei parecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão provado por Deus entre vós
como maravilhas, prodígios e sinais que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e paciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, ou seja, pela morte. A morte não podia ter poder sobre o Senhor. Por isso que ele foi lá no inferno e tomou a morte da mão do inferno. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o seu santo venha à corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto do seu lombo, segundo a carne, levantaria Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Você vê isso em Apocalipse 22:16. Eu vou lá. Apocalipse 22:16. Aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Sabe o que é isso? Deus fez um pacto de sal, depois eu trago esse estudo para vocês. Fez um pacto de sal que da linhagem de Davi sairia o Salvador eterno para nós. Então nós vimos ali que é Jesus, o único da linhagem de Davi. Então, repetindo, varões e irmãos, versículo 29, vou repetir. Varões e irmãos, seja-vos lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento de sal simboliza a perpetuidade, com juramento que do fruto do seu lombo, dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Então nós lemos isso em Apocalipse 22:16. Continuando. Sendo, pois, ele profeta, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que pões teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Se a gente não segurar, a gente fala em línguas, não tem jeito. E eu quero um protocolo mesmo, porque eu não tenho tato com isso. Eu me sinto muito à vontade para bater um papo com vocês sobre a Bíblia. Eu não estou dando aula, porque eu não sou mestre, não sou professor. Estou apenas esclarecendo alguns pontos. Estamos passando já alguns minutos. Deixa eu correr mais um pouco. Então, a partir daí nasce a igreja do Senhor Jesus, o Pentecoste, os primeiros crentes, a família de Jesus a quem nós pertencemos, conforme ele próprio diz em Mateus 12, do versículo 46 ao 50. E por que Pentecoste, pastor? Nós lemos, e vamos ler de novo, versículo 23, de 15 e 16. Levíticos. Vamos lá em Levítico. 23, do 15 a 16. Depois para vós contareis desde o seguinte
desde o dia seguinte ao sábado, ou seja, no domingo, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então 7 semanas, 7 vezes 7 são 49. Ele quer 50. Então, ele diz, até completar 50 dias, então oferecereis. Então, nos 50 dias, ou seja, 50 é penta, por isso tem um Pentateuco. Então, no número 50, que é penta, é o Pentecoste. Foi a festa de Pentecoste, que foi 50 dias, que nós lemos aqui da pouco. Então, a festa de Pentecoste aconteceu 50 dias após. Amém? Então, esclarecimento. O espanto deles na festa de Pentecoste se deu porque o Senhor confundiu a língua dos homens. Os homens, lá em Gênesis, que queriam construir uma torre. Então Deus trocou a língua de cada um, espalhou todo mundo pelo mundo afora. Você vê isso em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 8. Eles queriam construir uma torre que chegasse aos céus. Impossível isso. É impossível. Mas eles queriam. Então, Deus olhou, viu a inocência deles, espalhou todo mundo, trocou a língua, embolou todo mundo, espalhou todo mundo. Por isso que cada um fala uma língua, cada nação fala uma língua. Então, alguns pensavam que estavam bêbados por causa disso. Mas o poder de Deus é tão grande que ele reuniu, vamos supor, no dia de hoje, alemão, japonês, brasileiro, toda a raça que fala em idiomas diferentes, vou trazer para os dias de hoje como exemplo. Se Deus quiser, ele reúne todo mundo agora e faz todo mundo falar a mesma língua, todo mundo falando de maneira que todos vão entender todos. Foi o que aconteceu lá na festa de Pentecostes. Então os caras não entenderam, os caras estão bêbados, não é possível. Não entendiam, os caras são galileus, outros são isso, por que os caras não falam que dá para a gente entender? Só o Senhor é Deus. Mas não se preocupa não. No capítulo 3, versículo 9 do profeta Sofonias, está escrito que quando o Senhor reunir todo o seu povo, todos nós falaremos a nova língua. Ele só fez isso porque o homem estava com maldade. Amém? Então, entenderam agora porque cada um fala línguas diferentes? Então, queridos, vamos encerrando por aqui. Eu peço perdão por ter tomado o seu tempo hoje um pouquinho mais, mas como eu disse no início, esse estudo ele tem muitas informações. Eu tive que fazer um resumo, dar uma peneiradazinha, para não tomar muito seu tempo. Então vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez levantamos a Ti a nossa voz em oração, gratos, meu Pai, por essa oportunidade que nos concedeu até aqui, de mais um dia de vida, e por poder, meu Pai, bater um papo. Eu gostaria de dizer bater papo, porque eu não sou professor, não sou mestre, não me considero como tal, então eu prefiro usar o termo de essa palestra que tivemos com o povo acerca da Tua Palavra. Que o Senhor os faça entender, através do Seu Espírito Santo, de maneira mais evidente, mais ampla, a cada um que tem dado atenção à Sua Palavra. Que o Senhor os abençoe, cada lar representado receba uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Coloque uma redoma de fogo, se for preciso, Pai. Dê ordem aos Seus anjos, se for preciso uma milícia de anjos, a algum lar que eventualmente possa estar sendo atacado pelo diabo nesse momento. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. E enquanto o Senhor não vir buscar a Sua igreja, que o Senhor continue me dando força, e a todos esses que estão nos ouvindo, vendo, para que possamos estar reunidos acerca do Teu nome, para fazer a Tua obra, para esclarecer pontos dúbios na cabeça de muitos. Assim nós oramos a Ti crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te dê uma boa semana restante.